E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Até o Peter Jordan do Ened entrou nessa treta aí do P. Diddy e aparentemente fez um vídeo bastante completinho explicando tudo. Vamos dar uma olhada se a gente consegue algumas informações novas. Eu vi bastante coisa sobre esse caso também nos últimos dias, então acho que dessa vez eu vou poder até acrescentar ainda mais no react. Então como o vídeo é longo, vamos logo pro play. Você tá sabendo de todos os detalhes da prisão do Diddy? O que o Smith, Michael Jackson, Justin Bieber, Rihanna, Beyoncé, Jay-Z e até a Anitta tem a ver com isso? Infelizmente a essa altura eu já tô sabendo de bastante coisa também. E tem umas que são nojentas, perturbadoras. Você sabia que o filme As Branquelas fez uma sátira denunciando as festas do Puff Daddy há 20 anos atrás? A gente nem percebeu. Escuta aqui, negão. Ninguém avisou que esta é uma festa branca? Hã? Ó, prepara o estômago, vem ver essa coletânea completa de tudo que estão falando sobre o caso P. Diddy e como que isso tá abalando Hollywood inteira, galera. Esse vídeo tá tenso, vamos lá. Ened Trunks, Peter aqui para falar de música, quem diria, né? Comecei minha carreira na música aqui na internet, né? Com cifras, e agora eu tô aqui pra... Não pende música, né? Acho que não é o tema central do vídeo, mas entendi. A treta começa no mundo da música, mais especificamente no mundo dos rappers. Falar de música, já trouxe vários assuntos nerdísticos, como até o universo, falei das estrelas, mas nunca falei de música, e eu acho que música também é um pouco de cultura pop, vocês não acham? Mas o que está acontecendo agora é uma coisa triste, né? Eu tô aqui trazendo um assunto sobre música, mas um assunto que é triste. Porque eu acho que o mundo da música também é parte essencial da cultura pop, principalmente quando o caso envolve centenas de artistas. Então, eu tenho que trazer pra vocês. O império do hip hop tá desmoronando e tá arrastando políticos, atores, músicos e toda a nata dos famosos de Hollywood. Sei lá, acho que eu nunca vi uma polêmica dessa magnitude. Acho que essa altura deve estar até ligado na prisão do P. Diddy e um monte de crimes envolvendo ele. Mas bora saber dos detalhes de tudo agora, as denúncias, as teorias de conspiração, os fatos confirmados. E eu já vou deixar dois avisos importantes aqui. Primeiro que esse vídeo vai falar de muitos temas sensíveis. Segundo, tem umas palavras fortes que eu não vou poder falar inteiras, né? Então se liga no contexto pra você entender, ok? Esse vídeo não é adequado pra menores de 18 anos. E fica até o final, que eu tenho um recado pra lá de importante que pode fazer diferença na sua vida e de outras pessoas também que você conhece, né? Preparei esse vídeo com muito carinho, com muito cuidado também. Se puder, deixa um like nesse vídeo pra ajudar bastante. Agora sim, respira. O Peter é um apresentador sensacional, né? Já entregou todo o contexto ali e com certeza... ele não só vai abordar o assunto de uma forma bastante completa, mas também bastante cuidadosa, como ele geralmente faz. Respira fundo e vamos lá. Todo mundo tá chamando... Olha, a edição desse vídeo tá mais caprichada do que de costume, parece, hein? Tá realmente com uma vibe bem séria, documentário, a trilha bastante condizente com o tema. Esse cara, de O Demônio de Hollywood. O nome real dele é Sean John Combs, e ele ficou conhecido no mundo inteiro com vários nomes artísticos. Ele é o Diddy, P. Diddy ou Puff Daddy, né? Ele é conhecido dessa forma. Desde os anos 90, galera, esse cara é um ícone da música e um baita magnata do entretenimento. Ele é literalmente um dos chefões da indústria musical. Chefões, ok? Ele foi dono de gravadores importantes, ele lançou vários hits mundiais, ganhou prêmios, é dono de empreendimentos multimilionários, tipo a marca de vodka Ciroc, né? E ainda lançou uma cacetada de artistas no mundo da música, né? Tudo começou lá em 1993. O Diddy lançou a empresa Bad Boy Records. Ela era uma gravadora que bombou no mundo inteiro depois de descobrir artistas como The Notorious Big, Faith Evans, Usher, Mary J. Blige e Mace. Isso só pra... Olha que coisa bizarra, né? Hoje em dia, esse contexto, a gravadora chamada Bad Boy tem uma criança, um bebê no logo. Não que eu acho que já tava sendo tudo tão planejado e premeditado desde o princípio, mas é uma coincidência bizarra, talvez. Artistas como The Notorious Big, Faith Evans, Usher, Mary J. Blige e Mace. Isso só para citar alguns. O sucesso dessa gravadora consolidou a reputação dele como um dos caras mais influentes da indústria da música no planeta. Aí é aquela velha receita. Sucesso, fama, dinheiro. Tem gente que alopra e começa a se envolver com o lado podre do show business, né? Daí, galera, de acordo com as notícias que estão quebrando a internet, foram décadas de situações bizarras acontecendo. Desde festas sem limites até chantagens das brabas. Abuso de todos os tipos, violência, tráfico, até morte. E não é de hoje, né? Desde os anos 90, o Diddy já estava supostamente envolvido numa situações pra lá de cabulosas, galera. Teoricamente, ok, ele teve envolvido nas mortes dos rappers Tupac Shakur e Notorious Big. Você chegou a conhecer esses caras? O Tupac foi assassinado em setembro de 1996 e as circunstâncias desse crime ainda continuam sem solução até hoje. Mas o curioso, galera, é que 6 meses depois dele, o principal rival na música, o rapper The Notorious Big, também foi mandado pro céu na base da bala.
exatamente o que aconteceu. Eu ouvi dizer que tem até mais umas coisas suspeitas aí, mais alguns que talvez tenham sido apagados de formas meio controversas. Na verdade, eu tava lembrando desse caso aqui, ó, a morte esquisita do rapper XXXTentacion, mas a teoria é que foi o Drake que talvez estivesse envolvido no caso dele. Mas eu vi essa história ainda nesse contexto de todos os desdobramentos do caso do P. Diddy, então não sei se de alguma forma também tem alguma relação. Mas, pelo jeito, o mundo do hip hop, né, dessas estrelas do rap americano, tem vários casos bizarros, mais ou menos, né, dessa natureza. Enfim, vamos ver. O Notorious Big, ele era um rapper e era considerado o melhor amigo do Diddy. E o bizarro é que o Big foi de arrasta pra cima em 1997. Esses dois crimes estão sem solução até hoje. Tipo, os caras investigaram e não chegaram a nenhuma solução. Muitos acreditam que o Tupac e o The Notorious Big foram assassinados por causa da rivalidade entre as gravadoras, a Death Row e a Bad Boy. E para os historiadores de música, esses crimes foram motivados por razões comerciais. E os fios dessa trama levam um nome em comum. Exatamente, o Diddy, o dono da Bad Boy Records. Além de todas as coincidências, quem confirma isso é a Faith Evans, que também era cantora da gravadora do Diddy, né? E ex-mulher do Notorious Big. E a Charlie Baltimore, ela também é rapper e ex-namorada do Big. Mas prepara que a bizarrice só começou, aguenta aí. Em 1999, o Diddy se envolveu num tiroteio numa boate em Nova York junto com o rapper Shyne. Nessa confusão, 3 pessoas ficaram feridas e o Shyne foi preso e condenado por tentativa de mandar pessoas pro céu, né? Enquanto isso, o Diddy só passou por acusação de porte ilegal de arma, mas foi absolvido. Estranho isso, né? Isso é só um exemplo de que há muitas décadas nada nem ninguém pegava o Diddy, não tinha jeito. O cara tava... parece que ele tem costas quentes, né? O que a gente viu no outro react é que ele tinha uma influência tão grande dentro da polícia e de pessoas que poderiam blindar ele juridicamente, que quando foram prender ele dessa última vez, eles realizaram uma operação sem informar ninguém. Poucas pessoas da operação sabiam que ia ser uma operação para prender o Diddy. Porque se essa informação fosse amplamente conhecida dentro da polícia, enfim, né? E sabe-se lá mais de quem pudesse ter alguma influência na operação, ela acabaria sendo desmantelada e blindariam ele de novo. Então o cara realmente era o bichão, né? E nessa você se pergunta, tem o 50 Cent não tem um papo de que ele já tomou não sei quantos tiros? Será que não é um desses que já tentaram apagar, mas só não conseguiram mesmo? Tem muitos aí que morreram em circunstâncias suspeitas, bizarras, e alguns talvez eles só não conseguiram. Porque o 50 Cent, ele é um dos críticos de toda essa palhaçada, até onde eu sei. Ironicamente, parece que os rappers cancelados do mundo da música, o Eminem, o 50 Cent e o Kanye West, são críticos do Diddy e dessa panelinha deles. Justamente os que são mais criticados pela imprensa, tidos como os problemáticos porque apoiaram o Trump, né, não concordam com as pautas democratas, toda aquela treta política, assim. Pra variar, tem política no meio dessa história. Esses 3 são bastante conhecidos por serem críticos, baterem e lançarem indiretas. Inclusive o Eminem já em várias músicas, ele lançou algumas indiretas e outras até bem diretas, criticando o P. Diddy e denunciando muitas coisas que aconteceram. O Eminem, recentemente, lançou um álbum totalmente anti-woke. Ele faz várias críticas à agenda woke, ao progressismo e identitarismo, e numa dessas músicas que ele mais faz críticas a toda essa agenda, tem participação especial do 50 Cent também. Que coisa, não? E mais uma vez, essa galerinha que tem bastante relação com os políticos democratas, mais à esquerda americana, também estão envolvidos em coisas bizarras com crianças. E aí todas as peças vão se encaixando, você entende mais uma vez por que Sound of Freedom foi tão amplamente boicotado nos Estados Unidos, especialmente pela esquerda, que falava que não era tudo teoria da conspiração. Mas aí, como de costume, a diferença entre a realidade e a teoria da conspiração, às vezes, são apenas alguns meses, né? Esse caso ele é bizarro de muitas formas diferentes. Mas vamos ver, que o Peter tá explicando tudo muito bem. Talvez ele até aborde alguns desses pontos que eu acabei de levantar, né? Só um detalhe, tá? Que eu vi que algumas pessoas comentaram do Trump, porque, obviamente, começaram a espalhar um vídeo do Trump dizendo que era amigo do Diddy. Esse vídeo é da época que o Trump fazia o programa O Aprendiz, né? Que teve aquela versão no Brasil com o Roberto Justus, que ele demitia as pessoas. Isso foi muito antes do Trump entrar no mundo da política. E é uma declaração, assim, sem compromisso nenhum, né? Ele simplesmente falou que era amigo do Diddy naquela ocasião. Trump, um cara rico, provavelmente tinha contato com muitas celebridades, mas assim como tentaram conectar ele no caso do Epstein e mostraram que ele não participava das festinhas lá, né? Ao contrário de vários políticos democratas que realmente, na família Clinton, por exemplo, ele simplesmente conhecia o Epstein. Assim como ele conhecia muita gente
do mundo do show business porque era um cara extremamente influente. Mas, desde que entrou na política, o Diddy tem sido um crítico ferrenho do Trump. Então, pra mim, isso parece um pouco uma cortina de fumaça, porque a relação dele com os democratas é muito mais próxima e mais palpável. Mas aí eles dão um jeito de colocar o nome do Trump no meio e vender a ideia de que, tá todo mundo no mesmo bolo. Não sei, talvez. Eu, definitivamente, nessa história, não colocaria minha mão no fogo por ninguém. Mas a gente precisa, entender bem o contexto. Enfim, depois, de repente, a gente entra um pouco mais nessas questões políticas. Vamos dar uma olhada na linha cronológica que o Peter tá apresentando primeiro. Essa coisa explodiu recentemente com o caso da ex-mulher do Diddy. Essa mulher se chama Cassie Ventura e ela acusou o Diddy de abuso emocional e físico, além de agressões sexuais durante o relacionamento deles. Foram anos de pressão psicológica e controle. Em 2023, ela acabou processando ele. Foi no ano passado que viralizou um vídeo de anos atrás que o Diddy foi flagrado de toalha no corredor de um hotel agredindo a Cassie. Lembra desse vídeo? Galera, é muito pesado, é de revirar o estômago mesmo, ok? E foi daí que aqui o vídeo tá, obviamente, cortando as cenas que a gente não pode ver, né? Eu não cheguei a ver esse vídeo, mas você vê que o cara era realmente blindado mesmo, né? Porque tinha um vídeo do cara fazendo isso e ainda assim ele tava livre. A bomba começou a explodir pro lado dele, do Diddy. Foi essa denúncia que deu início a uma reação em cadeia pra muita gente supostamente tomar coragem e expor os abusos dele, do Diddy. Mas sabe do pior? Segura essa. O processo da Cassie contra o Diddy foi encerrado logo depois. E aparentemente rolou um acordo amigável entre os dois. Cara, você não percebe que algo errado parece que não tá certo? Não é isso? Mas isso foi o suficiente para uma outra mulher tomar coragem, né? Aí começou a complicar. Ela decidiu não se identificar, mas as notícias que saíram na revista People mostravam que ela acusou o Diddy e outros caras de terem estuprado ela. Entendeu, né? O Diddy e vários caras fizeram isso com ela em grupo durante dias direto, quando ela tinha 17 anos. Eu falei que era bizarro. E daí pra frente, galera, abriu a porteira, mais denúncias começaram a aparecer, como o produtor musical Leroy Jones, a ex-modelo Crystal McKean, uma universitária chamada April Lampros, uma ex-atriz de filmes adultos chamada Adrian English e a cantora Dawn Richard. Todos esses acusaram o Diddy de abuso sexual. Vários artistas que faziam parte da gravadora do P. Diddy, como por exemplo a Simon Raynor e a Lil Kim, também tomaram coragem e contaram que rolavam aí vários comportamentos inadequados e assédio no ambiente de trabalho dentro do Bad Boy Records, que é a gravadora do P. Diddy. E se você não estava dormindo esse tempo todo nessa última semana, você deve ter se deparado com fotos das festas do Diddy, certo? Pois é aí que o caldo entorna, galera. Não é exagero imaginar que todas as grandes celebridades mundiais, desde os anos 90 até hoje, participaram das festas do Diddy. O cara era gigante, as festas eram gigantes. Faz décadas que as festas que ele dava lá são conhecidas por serem, pra lá de luxuosas, exclusivas, só as festas dele. Então, todo mundo queria estar lá. Pensa numa celebridade aleatória, pensa. Leonardo DiCaprio, Will Smith, Paris Hilton, os Backstreet Boys. Assim, um detalhe importante, eu não sei se ele vai também adicionar esse contexto, mas o fato de as celebridades terem participado não significa que todas elas participaram das coisas horríveis e pesadas que aconteciam lá dentro. Tem um ator que eu vi uma declaração dele por esses dias, o pessoal perguntava que ele era conhecido por ir nas festas do Diddy, mas sempre sair cedo. Ele sempre acabava indo embora muito rápido. E aí perguntaram pra ele por quê, e ele respondeu algo como: é porque a meia-noite é a hora do demônio. Você pode dizer que provavelmente muitos, se não todos, sabiam ou tinham uma boa noção do que acontecia. Alguns ao menos se prestavam a não participar. Então, não dá pra falar que todo mundo que, sei lá, tem foto em alguma festa do Diddy fez todas as coisas macabras e terríveis que a gente vai passar a ver aqui, acredito eu, no decorrer desse vídeo. Talvez todos eles soubessem, como eu disse, mas sim, tinham os caras que já foram pra alguma festa por questão de status ou sei lá, Cara, o mundo do show business tem muito disso, de você ter que trocar figurinhas. Às vezes você vai num evento social porque você tem que marcar presença pra mostrar que você tá lá, relacionado e tal. Empresário, faz pressão, manda, um monte de coisa. Mas dá pra saber, até pelo relato de alguns, que nem todos participavam que é realmente pesado ali no meio. A Beyoncé, as Kardashians, até a Anitta já marcaram presença nas festas do... Disseram que foi o Marlon Wayans, o mesmo que fez as Branquelas, que falou isso, que ia embora cedo porque a meia-noite era a hora que o diabo chegava. Pois é, como a internet não perdoa nada, a galera tá buscando e publicando uma tonelada de fotos de celebridades de todas as épocas curtindo as festas do Diddy. O
correto é desconfiar de todos, né? Também temos que partir desse princípio. Se a gente sabe que tinham festas que eram famosas por ter atrocidades e crimes sendo cometidos lá dentro, você tem que desconfiar de todo mundo que participou dessas festas. Talvez nem todos tenham participado disso, mas como eu falei, a chance de que todos pelo menos tivessem alguma ideia do que acontecia ali, alguns até nessa de mostrar que não participavam dessa parte da festa, entregam que tinham uma boa noção de que estava acontecendo coisa ali que não deveria. E aí vai aquela história, né? Poxa, por mais influente que seja um ator ou uma grande atriz de Hollywood, será que é fácil ter peito pra sozinho bater de frente com um cara tão absurdamente blindado, com tudo que vem ao redor, especialmente sabendo que muitas vezes não era na justiça que ele resolvia as coisas, que algumas pessoas que tentaram bater de frente simplesmente partiram dessa pra melhor. Como que você lida? O negócio é realmente, assim, é muito, muito, muito pesado. Desenterraram até uma live que rolou durante a pandemia, em que a Anitta e o Diddy acabaram falando sobre essas tais festas aí. E ela comentou que na última festa dele que ela foi, ela ficou muito zoada. Daí os dois riram e o Diddy disse que o que acontece nas festas dele fica nas festas dele. Ela concordou e os dois ficaram rindo lá. Sabe aquela coisa de piada interna? Pois é. É, eu vi esse vídeo da Anitta, olha, você tem que desconfiar de todo mundo que participou dessa baguncinha ali. E a conversa deles, hoje, todo mundo sabe o contexto das festas, é muito estranha. É estranha. What happens at a Diddy party stays at a Diddy party. We got that. Aí, ó. Yes! Até agora que eu tô gravando esse vídeo aqui, a assessoria da Anitta não se pronunciou. Mas assim, esse é só um exemplo, ok? Pra mostrar pra vocês que as festas do Diddy são recheadas de celebridade. É muito luxo, muita doideira acontece lá. Um tipo de festa que ele dava e ficaram super famosas eram as white parties, as festas brancas, que rolam desde os anos 90 e eram sinônimos de glamour, ostentação, exclusividade. As festas dele são assim, exclusivas, né? Então todo mundo quer ir. Nessas festas, né, nas white parties, todos os convidados eram obrigados a ir vestidos de branco. E se você pesquisar sobre essas festas, você vai ver todo tipo de celebridade e pessoas públicas ali. Tem políticos, atores, cantores, empresários, tudo. Só quem era da nata da sociedade, do topo da fama, era convidado. Mas você já viu uma white party antes? Muita gente já. Ou pelo menos acha que já. A teoria é que as white parties do P. Diddy influenciaram o filme As Branquelas. Agora você caiu pra trás, né? Mas olha o que a galera tem percebido. No filme As Branquelas, que foi dirigido pelos irmãos Wayans, né? Tem uma festa icônica que supostamente seria uma sátira dessas festas brancas do Diddy. E o pior, cara, tipo, de verdade, são muitas similaridades entre a realidade e a ficção. Nas duas, tanto na festa real quanto no filme, ok? Existe um código de vestimenta que exige que todos os convidados se vistam inteiro de branco como um símbolo de status e exclusividade. Nas duas. As festas do Diddy eram eventos de alto padrão, com presença de celebridade, muita ostentação. E esses são os elementos chaves pra sátira naquela festa lá de As Branquelas, né? Porque no filme eles exploram os excessos dos milionários, né? E tiram sarro disso. E tanto nas festas do Diddy quanto no filme As Branquelas, tudo gira em torno de muita riqueza, sabe? Excessos de consumo. Bom, e como a gente viu, né? Pelo que eu vi ali, a declaração do ator, eu tenho que confirmar essa informação, né? Porque agora ela vai fazer muito sentido com o que tá aparecendo. É exatamente isso. O Marlon Wayans, de As Branquelas, falei Wayans antes, né? Enfim, ele comenta a presença das festas do P. Diddy, falou que ele saía cedo. E são aquelas festas, as freak-offs, justamente as problemáticas, bom, todas elas deviam ser, né? Ele chegou a dizer que parece que eles esperavam ele ir embora pra começar a fazer algumas coisas. Eu ficava lá até umas 13h30, então quer dizer que às 13h32 eles estavam esperando que eu fosse embora, tipo, pronto, bom, o Wayans foi embora, ele fala demais. Estão falando que no vídeo parece que ele fala brincando, mas a essa altura do campeonato, e faz sentido ele falar brincando, porque é um ator também famoso pelos filmes de comédia, né? Mas era justamente através das piadas, das brincadeiras, das músicas, das indiretas que se falavam muitas verdades sobre esse caso, o que a gente tá vendo. Então, eu só tô trazendo esse contexto porque a gente sabe que era um cara que tinha frequentado muitas dessas festas do P. Diddy, de fato. Então, ele trabalhou ali no filme das Branquelas. A chance de não ser só um monte de coincidências e de que realmente eles estivessem representando as festas do P. Diddy nesses filmes é ainda maior, sabendo que era de uma pessoa que já tinha frequentado várias dessas festas. Materialismo. E é daí que o filme meio que teria denunciado de um jeito engraçado que esses eventos dos ricos e famosos escondiam comportamentos impróprios. $50 mil à vista. E tem essa parte, né, que foi feita de forma cômica, mas ele tava meio que comprando uma mulher na festa. Aqui é uma outra festa, na verdade, né? Mas isso rola também. Olha só que coisa. Vendida! Não! Aquele negão bem ali! Pode subir no palco e pegar seu prêmio. Você acha que isso tudo é uma coincidência ou era uma crítica?
Ó, sendo uma crítica direta às festas do Diddy, o fato é que o filme As Branquelas, lá no ano 2000, sabia muito bem do que estava falando. E as festas, né, assim, cheias de ostentação, era uma marca na era do entretenimento. Tipo, era muito conhecido isso. E nunca foi novidade pros famosos que festas assim eram cheias de exageros, de substâncias, de comportamentos que não podem vazar. Ou seja, o que rola na festa fica na festa. Os irmãos Wayans viviam nesse meio. Eles frequentavam essas festas na vida real. Então será que é do nada que tem ali um leilão de garotas? Ou o latrel sedento pela menina lá, né? A festa branca, só os ricaços frequentando. Pô, tinha atores, modelos, herdeiros de grandes empresas. E essa gente toda usando coisa errada. Toda hora um querendo safadeza com o outro. Era isso no filme. Bom, nada disso é confirmado, mas, pô, na boa, galera, são coincidências demais pra não alugar um triplex na nossa cabeça. Na minha alugou. Mas as white parties nem eram pior, cara. A bizarrice mesmo são nas chamadas freak-offs. Enquanto o Diddy fazia as white parties, né, que eram festas enormes para todos os tipos de celebridades, as freak-offs eram festas menores, muito mais privadas. E pelo que dizem, elas eram absurdamente decadentes. As festas freak-offs eram só pro pessoal super selecionado. E agora que você vai perder a fé na humanidade de vez, presta atenção. Freak-off significa algo como surtar. E é bem isso o intuito dessas festas. Não existia limite para safadezas com consentimento ou não, ok? Você entende o que eu tô falando, né? Só que assim, as freak-offs incluem comportamentos absurdos, como por exemplo, obrigar pessoas a usar substâncias para aguentar horas ou até dias de atividade sexuais. Nisso, muitas mulheres e homens do convívio do Diddy eram obrigados a usar substância e praticar esses atos. E tudo era filmado com equipe profissional e tudo. E pra que isso? Primeiro porque supostamente isso era uma tara do Diddy. Colocar as pessoas para se pegarem uns com os outros lá e com profissionais de coisinhas, né? E segundo, o material filmado servia como chantagem. E quem passar por esse horror todo de horas e até dias? Isso aí eu presumi já no outro vídeo, né? Que evidentemente eles encontraram, parece, muitas dessas fitas. E é óbvio, no momento que você participa da primeira festa, você tá na mão dos caras. Porque foi tudo filmado, né? Então eles têm lá muita coisa para usar contra você depois, né? A ex-mulher dele, vários artistas da gravadora dele, artistas que ele descobriu e lançou, né? E por aí vai, esse tipo de gente. Todo mundo ficava nas mãos dele e não era só questão de escândalo. Todos passavam a ser vítimas de torturas psicológicas, manipulação, dominação, até agressão física. Tipo, imagina todos os magnatas indo lá, políticos, gente importante, que controla, que manipula tudo, a mídia. Você vai numa festa dessa, cara, se o cara tem um vídeo desse, pô, tu tá na mão do cara. Você tá na mão dele, isso parece até enredo de filme, né? Percebe que as coisas começam a se encaixar, cara? A gente começa a pensar várias coisas. Por que será que ele nunca era pego nas coisas que ele fazia? Entende? A parada é tão séria que essas festas agora estão ligadas a investigações federais e são uma parte importante do escândalo do tráfico sexual, né? Que o Diddy tá enfrentando na justiça. Daqui a pouco eu conto detalhes sobre isso. Vamos continuar. E assim, né? O Diddy já tretou com muita gente. Um exemplo foi o rapper 50 Cent. Os dois eram próximos até que por algum motivo o 50 Cent se afastou e começou a sugerir por aí que o Diddy tinha um comportamento horrível e Aí, ó. Será que um dos tantos tiros que ele tomou tem a ver com isso? Não sei. Talvez nunca saberemos. próprio com os artistas. E só disso aí você já pode ter ideia de que há muito tempo, né, antes das acusações na justiça, o Diddy tinha relacionamentos problemáticos com muitos artistas. E foram muitos, incluindo mais jovens como o Jaden Smith e o Justin Bieber. Olha isso. Supostamente o Jaden Smith, que é o filho do Will Smith, né, teria passado por situações perturbadoras nas festas freak-offs. E essas revelações, né, apesar de não serem confirmadas até agora, elas sugerem um ambiente de exploração e manipulação de jovens talentos de Hollywood. Ó, sobre o Jaden Smith, eu vi bastante coisa sobre ele nos últimos dias, porque realmente tá viralizando. Inclusive, tem muita fake news sobre ele. Tem muito vídeo que o pessoal tá pegando, ele falando qualquer coisa em alguma entrevista ou em algum Reels que ele gravou, e colocando uma dublagem por cima, só que a dublagem não tem nada a ver com o que ele tá falando originalmente. Então, talvez, se você já viu um desses vídeos, pode ser que a informação desse vídeo não seja real. Talvez seja, mas eu vi alguns que realmente, assim, estavam colocando falas que ele não tinha dito de verdade. Mas o que se especula até então é que o Will Smith já abusou algumas vezes dele. Aí tem vários vídeos perturbadores que mostram o Will Smith tentando beijar ele à força em público, na frente das pessoas. É uma coisa super desconfortável. Beijando o moleque na boca, publicamente, em vários lugares, ele claramente fugindo, todas as vezes ele ficando, né, bem mal com aquilo, e o Will Smith forçando um beijo na boca do moleque. E dizem que, de fato, o Will Smith levava ele nessas festas do Diddy desde muito novo, e lá, aparentemente, ele passou por muitas coisas. Ao que parece, quando você junta as pontas, dá a sensação de que o Will teria abusado do próprio filho. E sobre essa relação do Will Smith, eu senti que outras peças começaram a se encaixar. Porque
A família do Will Smith é extremamente problemática. Na época do polêmico tapão que ele deu no Chris Rock, muita gente falou sobre a relação do Will Smith com a sua esposa, né? E como aparentemente ela tinha muito controle sobre ele. Falaram que o Will Smith é um corno manso, que a esposa dele traía o Will com um amigo do filho deles, no caso do Jaden, quando esses ainda eram crianças, e que o Will Smith aparentemente sabia. Então, além dele ser corno de um moleque menor de idade, ele era um corno manso de um moleque menor de idade. E você se pergunta por que um cara como o Will Smith se submete a um relacionamento claramente tão tóxico e tão problemático quanto esse. E parece que realmente come na mão da mulher. Bom, talvez porque ele também seja uma pessoa bastante problemática. E aí você vê o resto das polêmicas familiares do Will e o negócio começa a ficar realmente bizarro. Totalmente bizarro. Vai saber o que essa família fazia, especialmente participando dessas festas da insanidade, né? Então, infelizmente, eu sempre fui um grande fã do Will Smith, mas, isso eu acho que passa do ponto do negócio de separar o artista da obra, porque a gente tá falando de coisas horríveis. Não é só, esse cara tem uma opinião que eu não concordo, ele fala muitas besteiras. Não, eles fazem coisas extremamente nojentas, degradantes, criminosas, desumanas. Claro, muito do que eu tô falando aqui é simplesmente na esfera da especulação. São teorias embasadas em muitas coisas que foram divulgadas, como os vídeos dele beijando o moleque na boca. Isso é uma teoria, você viu, tem vídeo dele fazendo isso em público. E você sabe que ele participava das festas do Diddy e hoje as pessoas sabem o tipo de coisa que acontecia lá e que o Jaden desde muito pequeno já participava dessas festas e que coisas horríveis aconteciam com crianças, né, com menores de idade nessas festas também. Então, são teorias infelizmente muito bem embasadas, né? Bom, vamos ver, talvez novamente o Peter até aborde algum desses temas aqui. Hollywood e do mundo da música inteira. Galera, faz muitos anos que a criação do Jaden Smith é um ponto de atenção para quem acompanha a vida das celebridades em Hollywood. Porque desde criança, né, o Jaden, que é filho do Will Smith com a Jada Pinkett Smith, ele é exposto a ambientes adultos, desde criança. Isso é notório, ok? O próprio comportamento do Will e da Jada já foi alvo de críticas. Não sou eu. A crítica já falou muito desse tipo de comportamento, da educação que ele dava pro filho dele, ok? Não tô aqui julgando, tô só passando pra vocês. Os dois mantinham um casamento aberto por muitos anos e eles frequentavam bastante as festas dele e até levavam o Jaden nessas festas. Por isso que hoje em dia muita gente questiona o quanto o Jaden foi exposto a situações bizarras ainda durante a infância dele, durante a adolescência. E a galera da internet acabou desenterrando vídeos do Will Smith beijando o Jaden na boca, né, em certos eventos. E claramente o garoto ficava constrangido com isso. E, claramente, você via no vídeo o Jaden Smith saindo, indo embora. E a teoria é que esses comportamentos zero saudáveis, né, eram um reflexo da criação liberal que o Will e a Jada deram pro filho deles, né? E pode ser isso que tenha dado vários problemas psicológicos no garoto. E se liga, isso também... Esse moleque é completamente surtado, ele ficou malucão. É mais uma demonstração de como essa estrutura liberal, né, liberal como os americanos, os liberais lá, os liberals, são justamente os democratas. E tá falando basicamente dessa ideia de poligamia, de relacionamento aberto, esses pais super moderninhos que acham que os filhos têm que ser expostos a todo tipo de conteúdo adulto o mais cedo possível e ter, tipo, muitas conversas e exposição mesmo e tratar toda a questão da sexualidade com o máximo de naturalidade possível, o resultado, na prática, tem se provado desastroso. Enquanto a gente tem milênios de criações mais conservadoras mostrando resultados infinitamente mais saudáveis. Mas é aquela coisa, pra esquerda, quanto mais famílias disfuncionais, melhor, porque essas famílias disfuncionais são as que vão acabar virando cabo eleitoral deles, né? Teria motivado o Jaden a ter se emancipado aos 15 anos, né? Pra fugir da convivência maluca lá com os pais dele. Isso não é confirmado, mas ele se emancipou mesmo com 15 anos. Por que ele se emancipou? Aliás, o Will Smith também beijou a boca do Orlando Brown quando ele era criança. O Orlando Brown foi o Ed da série As Visões de Raven, lembra? E esse foi outro que ficou loucaço depois, e parece, ele, enfim, também mostraram muitas coisas bizarras envolvendo esse moleque, e que ele teve uma relação esquisita ali com o Will Smith, aparentemente também passou por muitas coisas que afetaram muito o psicológico dele. Na época da fama, mesmo sendo muito novo, o Orlando Brown ia nas festas do Diddy. E depois que ele se envolveu em várias polêmicas, usando coisas erradas lá e com vários problemas psicológicos, ele colocou a boca no trombone e falou que muitos dos problemas dele eram justamente causados pelas experiências das festas do Diddy. E que, inclusive, olha o que ele falou, inclusive o Will Smith tinha abusado dele numa festa dessas. Ele tá agora denunciando isso. Mas lembra... E aí? Você junta todas as peças, te parece mentira?
Lembrando, tudo isso que eu tô falando agora, desses meninos famosos, nada disso consta nas denúncias que a polícia está investigando hoje, ok? Aqui é um compilado de teorias e algumas declarações, ok? Essas denúncias que eu tô falando, realmente eles estão denunciando, mas não tá ainda no inquérito. Isso vale pro próximo também. Se liga agora que a gente vai falar do Justin Bieber. O Justin Bieber e o Diddy foram muito próximos. Foi assim, o Diddy descobriu e lançou o Usher, né? Um fenômeno. Muita gente comparava, inclusive, ele com o Michael Jackson e tal, seria o novo Michael Jackson. E o Usher descobriu o Justin Bieber. E foi assim, né? Uma coisa levou a outra. O Justin Bieber conhece o Diddy desde criança, quando ele começou a carreira lá, e os dois foram vistos juntos numa porrada de ocasiões por todos esses anos. Mas agora, com as denúncias, muita gente começou a perceber um desconforto, tipo um constrangimento do Bieber na presença do Diddy. Isso ligou todos os alertas. Numa gravação do primeiro encontro do Diddy e do Justin Bieber, o Diddy disse assim, abre aspas, não tenho a guarda legal de Justin, mas pelas próximas 48 horas ele está comigo e vamos enlouquecer. Esse vídeo ele é todo bizarro, ele é todo bizarro. As caras que o Justin Bieber faz quando tá olhando pro Diddy é tipo meio surpreso, meio confuso, assim, ele parece desconfortável. O Diddy fala que vão enlouquecer, fala que ele não pode contar o que eles vão fazer, assim, e depois sabendo de tudo que aconteceu e vendo outras declarações do Justin Bieber, que eu não sei se o Peter vai mostrar aqui ainda no vídeo, mas não tem como negar que aconteceram coisas terríveis ali. Essa parte do Justin Bieber é especialmente perturbadora. Inclusive quero fazer um vídeo só mostrando a teoria por trás do clipe de Yummy, que aparentemente foi uma forma do Justin Bieber de denunciar o que aconteceu com ele, e quando você vê o clipe sabendo dessas coisas, também é muito perturbador, como praticamente tudo nessa história. Ó, isso passou batido por muito tempo, mas agora, cara, uma outra suspeita é com o clipe da música Yummy do Justin Bieber. Vários fãs estão fazendo o link de que certas cenas do clipe seriam tipo uns códigos de denúncia contra os crimes do Diddy, né? Ou até um pedido de socorro do Bieber. Daí pra frente não é difícil relacionar os problemas de saúde mental do Justin Bieber com essa suposta relação de manipulação e até abuso sexual que ele teoricamente sofreu com o Diddy. E depois de saber disso, né, o clipe da música Yummy fica bizarro. Porque o clipe se passa com vários ricaços muito mais velhos que o Justin. E eles estão lá, literalmente, comendo várias comidas coloridas e esquisitas. E o mais louco é que o Justin e os músicos do palco, né, nesse clipe, são os únicos jovenzinhos ali no clipe, cara. E repara, os músicos estão super desconfortáveis. Tá lá, cara, tá no clipe. A letra da música Yummy fala de um personagem que tem um sabor gostoso, que é só chamar que ele vai encontrar uma certa pessoa a qualquer hora do dia ou da noite. E sempre que ele encontra essa pessoa faz o serviço, tá na letra, ok? A letra também cita milhares de dólares pra gastar, a burguesia assistindo o pôr do sol, outras coisas picantes entre gente rica. E além disso, o Justin passa praticamente o clipe todo sentado numa mesa com pessoas muito velhas, né? E enquanto ele canta, os velhos se alimentam de um jeito meio nojento, né? Bom, depois o Justin sobe na mesa e dança, como se ele estivesse exibindo aonde a comida é servida. E o final é o mais bizarro. As últimas imagens do clipe é quando a festa já acabou e só sobrou o Justin sentado numa mesa e um velho ainda comendo numa outra mesa. Entendeu? Tem também lá um garçom recolhendo os pratos e o final de tudo é um prato vazio e no prato tem o rosto do Justin Bieber novinho. E tem ainda mais coisas, tá? O Peter já falou de bastante coisa que tem no clipe, mas existem ainda mais elementos e mais bizarrices. Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo focado nessa questão do clipe de Yummy, então não vou adiantar, né, no react de hoje. Cara, nada disso faria sentido se não fosse esse suposto contexto com o Diddy, não é? Percebe? E lembrando, ok? Isso aqui é teoria, mas, porra, galera, que teoria assustadora, cara. Realmente eu fico até tenso, cara, com o coração apertado aqui. E agora vai mais um negócio bizarro. O MC da Leste supostamente teria vazado esse lance do Justin Bieber. Tem uma música dele chamada Nunca Vendeu. Como eu posso dizer? Nunca vendeu matinho, sacou? Nessa música tinha um pedaço assim na letra, abre aspas. Na sexta puxada, vi o Justin Bieber beijando a boca de um negão. E se o MC da Leste, galera, denunciou alguma coisa que ele sabia, cadê ele pra confirmar essa história? Não ficou pra contar a história, né? Em 2013 ele tomou bala num evento que até hoje não tem muita explicação. Nossa, aí é loucura demais, hein? A influência do Diddy chega aqui no Brasil, então é isso. Tá bom de teoria de conspiração, você quer mais? Tem ainda outras especulações bizarras. Sabe o Jay-Z? Ele é, porra, outro rapper super famoso, marido da Beyoncé. O cara é
bilionário, né? Tem muitos anos aí que a galera sabe que o Diddy e o Jay-Z eram parceiros de negócio e amigos pessoais, né? Tem mais uma letra que dizem que expõe todo esse caso, que é a música She Knows, que aparentemente seria sobre a Beyoncé saber de tudo o que acontecia. Vamos ver se o Peter também vai falar desse caso, que é mais um muito bizarro. Vai vendo. E daí surgiu um assunto de que há anos atrás o Jay-Z e o Diddy fizeram uma loucura relacionada à descoberta da Rihanna. Ela tinha só 16 anos quando eles dois fizeram a Rihanna viajar sozinho de Barbados até os Estados Unidos. Imagina o problema que é fazer uma menor de idade, fazer uma viagem internacional sem a companhia nem o consentimento dos pais. Percebe isso? Isso é relacionado ao crime de tráfico humano. Isso teria sido uma manobra que os dois armaram para obrigar a Rihanna a assinar um contrato com a Roc Nation, que é a gravadora do Jay-Z, né, que era sócio do Diddy. Quando a Rihanna chegou nos Estados Unidos, o Jay-Z e o Diddy teriam deixado ela por mais de 15 horas fechada dentro de uma sala até que ela assinasse com a gravadora. Foi aí que aconteceu o primeiro contrato profissional na vida da Rihanna. É por essa e outra que muita gente especula que o Jay-Z pode ter conhecimento, até mesmo tá ligado às polêmicas envolvendo o Diddy. Até porque o Jay-Z e o Diddy já formaram um trio com o R. Kelly. Na verdade, é muito mais do que isso. Parece que o Jay-Z estava intimamente ligado a muitas das coisas que o Diddy fazia. Ele é realmente muito próximo. O Jay-Z é tipo o segundo degrau, assim, dessa treta. Se o Diddy tá no topo do patamar, logo abaixo tem o Jay-Z com mais um monte de porcaria junto com ele, e aí que vem essa questão da Beyoncé certamente saber de tudo isso. Por mais que algumas pessoas tentam dar uma passada de pano, falando que, ela deve ser coagida, isso e aquilo, é muito difícil de imaginar, sabe? Que ela não tinha plena noção do que acontecia e se não era conivente, ela talvez até participasse ativamente de tudo. Por isso a teoria da música ali, She Knows, que dizem que faz um trocadilho com o sobrenome da Beyoncé, que eu nem sabia, mas o sobrenome da Beyoncé parece Knows, soa como Knows. Então teria esse trocadilho, e a letra da música toda seria sobre ela saber dessas coisas que fazem. E tem até uma parte da letra que fala sobre que ela só queria colocar um anel no seu dedo ou algo do gênero, que pode ser uma referência direta a um dos principais hits da Beyoncé, que é Single Ladies, onde ela fala que tudo que ela queria era um anel no dedo dela. Então tem algumas conexões ali que fizeram entre as músicas que talvez sejam sobre essa questão de ela ter perfeita noção de tudo que não só o Jay-Z fazia, mas até mesmo o P. Diddy. Não sei se você sabe, né? I believe I can fly. Exato. Esse R. Kelly também era um rapper e ele tá condenado a 20 anos de prisão por causa de conteúdo infantil inapropriado. Entendeu? O Jay-Z, ele foi visto milhares de vezes em fotos e eventos organizados pelo Diddy. Até que supostamente o Jay-Z deu uma afastada dele. E não tem nem como imaginar que o Jay-Z teve algum esquema sem que a Beyoncé soubesse. Afinal de contas, eles são casados há muitos anos. E ela também já frequentou a casa do Diddy junto com o Jay-Z. E nesse balaio de gato todo, mais uma teoria que explodiu os miolos surgiu envolvendo a música She Knows, que foi lançada pelo rapper J. Cole há 11 anos atrás. É, isso aí. Assim, a música parece cantar a história de um cara garanhão que trai a esposa. E que ela sabe de tudo, ok? Daí o título She Knows, ela sabe, exatamente. Nada de anormal aí, né? Tudo normal por enquanto. Até que já perto do final da música a parada fica meio obscura. O rapper começa a citar o nome de estrelas do show business que morreram. Ele canta: descanse em paz, Alaia, descanse em paz, Left Eye, Michael Jackson, vejo você assim que eu morrer. Tá, mas o que isso tem a ver com a Beyoncé, Peter? Vamos lá. Apesar do rapper, o J. Cole, nunca ter se manifestado oficialmente, muita gente relacionou que a mulher da música é Beyoncé pelo fato de, em inglês, a palavra knows ter um som bem parecido com Knowles. É o sobrenome da Beyoncé, Beyoncé Knowles. Mas o que tem a ver esse rapper disfarçar o nome da Beyoncé no título da música e do nada ele citar celebridades que já morreram, como por exemplo a Alaia, Left Eye e Michael Jackson? Todos eles, a Alaia, Left Eye e o Michael Jackson, foram cantores que partiram, galera, sob condições misteriosas no mínimo, né? Que tiveram algum tipo de treta com gravadora. E todas essas tretas supostamente tinham um nome em comum, todas: o Diddy. Pois é. A treta chega no Michael Jackson. A teoria diz que o Michael Jackson estava querendo denunciar os casos lá também. Ele assassinaram a reputação dele com o negócio lá, né, da conexão do Michael Jackson estranha com crianças. E nisso tem gravação do Michael Jackson dizendo que achava que ele ia morrer e tal. E também tem coisas muito bizarras, tipo o cara que era responsável pela segurança do Michael Jackson, depois que ele morreu, foi trabalhar pro P. Diddy e começou a ganhar muito dinheiro, sabe, subiu de vida loucamente. E que, enfim, coisas podem ter acontecido para fazer com que o Michael tivesse ido dessa para melhor, né? Sem que o segurança e as pessoas que estavam ali teoricamente prontas para cuidar dele fizessem isso. Parece que esse cara que depois foi trabalhar pro Diddy, ele demorou muito para chamar a emergência, né? Então
Tem muitas teorias mirabolantes e bastante obscuras sobre esses casos. Talvez tenham mais artistas aí que foram dessa pra melhor e a gente talvez nunca saiba se realmente foi só uma fatalidade ou não. E uma outra teoria doida diz que o Diddy estaria envolvido na morte da ex-mulher dele, a Kim Porter. Eles viveram um relacionamento longo entre os anos 1990 e 2000, né? E nesse tempo foram muitas idas e vindas aí, várias crises, brigas, traições. A Kim morreu de pneumonia em 2018, mas agora com todo esse bafafá sobre o Diddy, a mídia e a internet como um todo tem divulgado uma história de que a Kim, antes de morrer, teria escrito uma biografia que entregava todos os podres do Diddy. A polêmica é tanta, galera, que os 4 filhos do Diddy e a Kim postaram esclarecimentos sobre tudo isso. Olha isso, abre aspas. Temos visto tantos rumores dolorosos e falsos circulando sobre o relacionamento de nossos pais, Kim Porter e Sean Combs, bem como a trágica morte da nossa mãe, que sentimos a necessidade de falar. As alegações que a nossa mãe escreveu um livro são simplesmente mentirosas. Ela não escreveu, e qualquer um que tenha um suposto manuscrito sobre isso não os estão representando. Além disso, por favor, entendam que qualquer amigo que fale publicamente em nome de nossa mãe ou da família não é um amigo. Eles têm maldade no coração. Tá vendo como isso é complicado? Mas bora aos fatos concretos agora, ok? O Diddy foi detido em Nova York há uns dias atrás, acusado de tráfico sexual por meio da força, extorsão, fraude e coerção, né? E transporte com envolvimento em prostituição. O Diddy tá preso numa unidade no Brooklyn e não foi permitido que ele pagasse fiança. Então ele tá detido aguardando julgamento. Qualquer outra coisa além disso que tá no processo pode ser sensacionalismo da mídia e teorias sem fundamento criadas na internet. Inclusive dizem que ele não tá nem comendo na prisão, não porque ele tá fazendo greve de fome, mas porque ele tá com medo que a comida dele venha batizada e que ele vá dessa pra melhor. Que é a mesma coisa do Epstein. Ele foi preso pouco tempo depois, dizem que ele se desviveu lá na prisão. Mas, assim, a circunstância da morte do Epstein é extremamente nebulosa. É muito difícil de acreditar que realmente foi ele que tirou a própria vida. É porque as pessoas sabem que se o cara começar a abrir a boca e falar, ele vai soltar muitos nomes importantes e poderosos. O caso do Diddy é a mesma coisa. E ele certamente tem total noção disso. Tem muita gente interessada em apagar ele antes que talvez ele acabe dando com a língua nos dentes. Porque, assim, o pessoal agora vai fundo nessa história. A expectativa é, obviamente, que ele fique na prisão pra sempre a partir daí. Então, ele é um risco pra todo mundo que ele tem na mão. Ok? Por isso que eu sempre chamo atenção aqui, sempre vou falar isso pra vocês. Quando tem um escândalo forte assim na cultura pop, a gente pode olhar, pode comentar, mas não dá pra gente julgar. A gente ainda nem sabe o que é verdade e o que é mentira nesse bafafá todo. Eu sei, logicamente, é irresistível a gente ficar acompanhando cada notícia bombástica que brota. Mas a gente não pode sair comprando qualquer ideia que surge, não dá. O mais importante desse caso todo, eu vejo que é a conscientização de crimes que podem estar acontecendo em todos os níveis da sociedade. Pode estar acontecendo agora, tanto nas festas dos granfinos aí de Hollywood, quanto aí do lado da sua casa. Então, enquanto a gente aguarda o desenrolar desse caso e torce para a justiça ser feita, que eu quero que seja feita, se liga para reconhecer situações de risco que você ou alguém que você conhece pode estar passando. Presta atenção em comportamentos que podem indicar abuso, como, por exemplo, isolamento, mudanças de humor, comportamentos inadequados, especialmente em crianças. Relacionamentos que envolvem manipulação, controle psicológico ou intimidação podem ser detectados. Se você se sentir ameaçado ou desconfortável, leva isso a sério. Não é só coisa da sua cabeça, ok? Você pode e você deve falar com alguém da sua confiança. E se você conseguir, faz qualquer tipo de registro que possa documentar o que aconteceu. Faça. E principalmente use os canais de denúncia e ajuda. Você pode ligar para o 180. A ligação é grátis. E o serviço do 180 é focado em atender e orientar casos de violência contra a mulher. E eles podem direcionar para serviços especializados. Tem o número 190, que é a linha direta da polícia. Tem ainda o Disque 100. Esse é o Serviço Nacional de Atendimento à Denúncia de Violações de Direitos Humanos, incluindo abuso e exploração infantil. As chamadas são gratuitas e anônimas e podem ser feitas 24 horas por dia. Ninguém vai te identificar, ok? Você pode ainda buscar ajuda no CRAS da sua cidade, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Os CRAS dão apoio e orientação para as vítimas de violência e ajudam até na orientação jurídica e de saúde. E eles também recebem denúncias se você precisar. Você ainda pode procurar ajuda no CVV, o Centro de Valorização da Vida. É só discar 188 que você vai ter apoio emocional grátis, na hora, ok? Eles trabalham com prevenção para pessoas que estão pensando em fazer mal para elas mesmas. Então fica atento com a sua vida e de pessoas próximas a você, porque tem muitos canais para te ajudarem. E no mais, agora é tentar digerir todo esse assunto bizarro do Diddy. E tendo qualquer novidade, pode deixar que eu vou te avisar. Olha, sensacional o vídeo do Peter, como eu imaginei que seria. Eu já vi muitas coisas sobre esse caso nos últimos dias, e esse foi o melhor resumo que eu vi. Realmente, assim, em produção, apresentação, informação, e ainda com esse recado final sensacional, perfeito. Mais uma vez, meus parabéns
ao Peter, a toda a equipe dele aí, que fez um trabalho brilhante. Então não tinha vídeo melhor para fazer um react e trazer toda essa síntese do caso do que esse. Espero ter conseguido complementar ainda com mais umas informações que eu vi nos últimos dias. Se tiverem atualizações, provavelmente vou falar mais sobre isso, porque é um caso que precisa, né, ter muita atenção. O Diddy caiu agora, mas o que a gente viu é que tem muita gente importante que precisa cair também. Que tem que ser muito bem investigado ali, o Jay-Z e outras pessoas com coisas muito esquisitas no seu histórico. E enfim, né, já sobre esse caso ainda tem esse que eu tô planejando fazer, esse vídeo sobre a situação mais específica do Justin Bieber, que é bastante perturbadora. E uma outra coisa louca, que quando você começa a entender, né, toda a história diabólica por trás do caso P. Diddy, essas referências que você pega, elas, pelo menos assim, no meu caso, elas deixam essas obras muito marcadas por toda essa situação. Eu tenho certeza que pra mim seria impossível assistir o clipe de Yummy hoje sem ficar meio perturbado vendo o que tá acontecendo lá. Ou até escutar a música She Knows sem pensar em tudo isso. Parece que a música ficou extremamente pesada. Ela parece ter um clima mórbido depois que você escuta pensando que pode ter uma conexão com esse caso. É doideira. Mas enfim, diz aí nos comentários o que você achou. Obrigado pela sua audiência. Dá uma olhada nos links ali da descrição. Valeu e até o próximo vídeo. Não querem escutar.